Olá, seja bem-vindo ao dia 59 da nossa leitura bíblica 2024. Estamos na jornada de leitura para conhecer o Pai, né? E existe um clamor no nosso coração que é: mostra-nos o Pai. Os discípulos falaram isso para Jesus, né? Mostra-nos o Pai. E Jesus respondeu: quem vê a mim, vê o Pai. E nós não conseguimos ver Jesus se a gente não lê Bíblia. Como eu sou repetitiva nisso, né? Mas é a verdade, porque o Senhor revela a sua face para aqueles que o buscam. E nós buscamos, quando nós lemos a Bíblia, falando assim: Senhor, quem é o Senhor? Quem é o Deus? Você sabe dizer quem é o Deus a quem você serve? Você realmente consegue falar quem é Jesus? E na nossa leitura bíblica, hoje nós estamos no livro de Números, capítulos 8, 9 e 10. E o que eu quero meditar com vocês hoje está no capítulo 9, versos de 1 a 14. Vamos ler aqui sobre a celebração da Páscoa. Ah, como eu amo a Páscoa. Então, no capítulo 9, versos de 1 a 14, nós lemos: O Senhor falou com Moisés no deserto do Sinai, no primeiro mês do segundo ano, depois que o povo saiu do Egito, ele disse: Os israelitas devem celebrar a Páscoa na ocasião própria. Celebrem-na no tempo determinado, ao pôr do sol do 14º dia deste mês, de acordo com todas as suas leis e ordenanças. Então Moisés ordenou aos israelitas que celebrassem a Páscoa. Eles a celebraram no deserto do Sinai, ao pôr do sol do 14º dia do primeiro mês. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés, mas alguns deles não puderam celebrar a Páscoa naquele dia, porque se haviam tornado impuros por terem tocado num cadáver. Por isso procuraram Moisés e Arão naquele mesmo dia e disseram a Moisés: Nós nos tornamos impuros por termos tocado num cadáver, mas por que deveríamos ser impedidos de apresentar a nossa oferta ao Senhor na ocasião própria como os demais israelitas? Moisés respondeu-lhes: Esperem, até que eu saiba o que o Senhor ordena a respeito de vocês. Então o Senhor disse a Moisés: Diga o seguinte aos israelitas: quando algum de vocês ou dos seus descendentes se tornar impuro por tocar algum cadáver ou estiver distante por motivo de viagem, ainda assim poderão celebrar a Páscoa do Senhor. Deverão celebrá-la no 14º dia do segundo mês ao pôr do sol. Comerão um cordeiro com pães sem fermento e com ervas amargas. Não deixarão sobrar nada até o amanhecer e não quebrarão nenhum osso do cordeiro. Quando a celebrarem, obedeçam a todas as leis da Páscoa. Se, porém, um homem estiver puro e não estiver distante por motivo de viagem, e ainda assim não celebrar a Páscoa, ele será eliminado do meio do seu povo, porque não apresentou a oferta do Senhor na ocasião própria. Ele sofrerá as consequências do seu pecado. Um estrangeiro residente entre vocês que queira celebrar a Páscoa do Senhor deverá fazê-lo de acordo com as leis e ordenanças da Páscoa. Vocês terão as mesmas leis para o estrangeiro e para o natural da terra. Eu amo quando aparece isso na Bíblia sobre é, o que os estrangeiros têm direito no meio dos israelitas. Eu amo quando isso aparece. Eu amo. Sabe por quê? Porque eu e você, quer dizer, eu já estou julgando que você seja como eu, você não seja um judeu. É, e eu fico assim, pensando, uau, desde sempre, nós sempre estivemos, nós, os estrangeiros, sempre estivemos nos planos do Deus de Israel. Deus fala o seguinte: se tem um estrangeiro no meio de vocês, eles vão seguir o quê? As mesmas leis e ordenanças sobre como celebrar a Páscoa. E é uma pena que na tradição cristã, pós-ressurreição de Jesus, ali, quando Roma domina tudo, é uma pena que os estrangeiros tenham se separado do Deus dos judeus, do Deus de Israel, da tradição judaica de celebração da Páscoa.
Eu amo a Páscoa. Eu amo a Páscoa. E a Páscoa sempre existiu. Jesus, ele é ali, morto e ressurreto, numa celebração de Páscoa, para que saibamos que Ele é o Cordeiro perfeito. Ele é o Cordeiro que nos tira das trevas, que nos livra do pecado e nos leva a ter nova vida nele, com Ele, para Ele. Nós somos esses estrangeiros que deveríamos continuar seguindo a tradição da Páscoa, nos lembrando de onde Deus nos tirou. Então, Deus nos tirou da terra do Egito, Deus nos tirou de uma vida de pecado através de Jesus. No sacrifício de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, foi pago um alto preço. Então, quando eu vejo isso de olhos estrangeiros, também deverão celebrar e seguir as mesmas leis e ordenanças. O Senhor nos coloca em pé de igualdade com Israel. Por isso que o que Deus pede de Israel, Deus pede para nós também. E eu não estou falando de religiosidade, de legalismo, né? Porque tem gente que bate, né, nos judeus e fala, ai, povo chato, os crentes chato. Ai, tem muito crente chato nesse mundo. Fala sério. Crente chato assim, religioso chato, que acha que Deus abandonou Israel, que Deus excluiu Israel e agora a igreja substitui Israel. Mentira, não acredite nessa mentira, que é uma mentira plantada por Satanás. Deus tem uma aliança com Israel. Deus tem uma aliança com Israel. Deus chama Israel para ser o seu povo. E ali, já no Antigo Testamento, nós vemos Deus falando o seguinte: e se estrangeiros quiserem ser meus servos, meus filhos, assim como eu trato vocês, Israel, que é o meu primogênito, o meu escolhido, também tratarei o estrangeiro. Por isso que lá na frente Paulo fala que nós somos enxertados. É Paulo que fala? Acho que é Paulo, né? Porque foi Paulo que escreveu a maioria do Novo Testamento. Nós somos enxertados em Israel. Israel é o povo escolhido, e é por isso que Jesus fala da poda, aquele que não dá fruto, aquele que não glorifica a Deus, ele é cortado e lançado fora. E nós somos enxertados nesta árvore, e assim nós nos tornamos um só povo, servindo a apenas um Deus, que é o único Deus. Só existe um Deus, e é o Deus criador dos céus e da terra. Então, quando eu leio isso de, olha, os estrangeiros que habitarem no meio de vocês deverão seguir as mesmas leis e ordenanças. Isso é equidade, isso é igualdade. É a mesma coisa do filho natural e o filho adotivo, os dois têm exatamente os mesmos direitos. Por quê? Porque os pais decidiram adotar aquela criança, chamá-la de filho, colocá-la na família, então já não tem mais diferença, não. Se você tem um filho que nasceu do seu sangue, é tal coisa, mas se o filho é adotado é tal coisa. Não. A partir do momento que nos tornamos uma só família, nos unimos a Israel para servir ao Deus vivo, ao Deus Criador dos céus e da terra, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, nos unimos, nos tornamos um só povo, uma só nação. Não há mais diferença entre Israel e estrangeiro, porque agora servimos ao mesmo Deus. Eu acho assim, depois que eu comecei a entender o que que Roma fez com a tradição, o que que Roma fez com as leis de Deus, com o Pentateuco, eu comecei realmente a ficar enojada de falar assim, nossa, quanto nós perdemos por não ter esse entendimento, esse discernimento. De novo, eu sou, né, tenho 300 anos de crente, eu nunca ouvi falar sobre a equidade que nós temos, a igualdade que nós temos com Israel. Então, todos querem as bênçãos do Deus de Israel, as bênçãos de Abraão, Isaque e Jacó. Todos querem as bênçãos. Todos querem os direitos, mas ninguém tem os deveres. E Deus deixa muito claro de um estrangeiro residente entre vocês, que queira, é só para quem quer, tá? Que
queira celebrar a Páscoa do Senhor tem deveres, deverá fazê-lo de acordo com as leis e ordenanças da Páscoa. Vocês terão as mesmas leis para o estrangeiro e para o natural da terra. Todo mundo quer o Deus de Israel, que é o verdadeiro Deus. Todos querem as bênçãos do Deus de Israel, o poder, a força, a segurança do Deus de Israel. Mas o que as pessoas não querem é as leis que este mesmo Deus dá para o seu povo. Deus fala para você: quer ser meu filho? Venha, eu vou te tratar como um filho. Assim como eu cuido de Israel, eu vou cuidar de você também. É isso que Deus fala para nós. Mas, se você quer, né, aqueles que queira celebrar a Páscoa, não vai celebrar de qualquer jeito. Vai celebrar segundo as leis e ordenanças que eu dou para o meu povo. Você quer ter as bênçãos de Deus de Israel, você tem que também, você tem o dever de seguir o que Deus exige do seu povo, exige dos seus filhos. É aí que está o segredo de uma vida bem-sucedida. É aí que está realmente o segredo. Você não precisa estudar mais um livro de alta performance. Você não precisa de mais uma imersão em inteligência emocional. Você não precisa acordar às 5 horas da manhã para ouvir esse povo muito doido que manda você acordar às 5 para você performar. O que você precisa é se render ao Deus de Israel. É para você obter, viver todos os direitos que você tem como filho do Deus vivo. Para você viver isso, você também deve seguir as leis deste Deus, obedecer o que este Deus manda você obedecer. É aí que está o seu sucesso, é aí que está a sua fé, é aí que está a sua paz. E não apenas ficar nesta coisa de filho mimado, que acha que só tem direitos e nenhum dever. Não, você tem direitos sim, mas você também tem deveres. Amém? Que neste tempo você se volte para o Deus de Israel, sabendo que o Deus de Israel é o Deus que enviou seu Filho, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus veio, morreu em nosso lugar, morreu a nossa morte, ressuscitou, para que, através dele, possamos acessar o trono de Deus, chamar Deus de Pai. E nesta relação de pai e filho, ao mesmo tempo que temos direitos, temos deveres, mas este dever é um prazer cumprir. É um prazer cumprir, porque quando nascemos de novo em Cristo, nós temos prazer em nos relacionar com o Pai. Amém? Pai, obrigada pela tua palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem planos para nós desde o início do mundo. Obrigada, Senhor, por deixar tão claro na tua palavra a bênção que o Senhor tem para os estrangeiros. Obrigada, Senhor, porque podemos nos unir a Israel e amar o Senhor, servir o Senhor. Nos capacita, Senhor, nos enche do Espírito Santo para obedecer às suas leis com alegria, com prazer. Nascemos, Senhor, para te amar e para te adorar, e queremos te amar cada vez mais, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.